Olá, viajantes, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre um assunto de maneira muito rápida. Eu consideraria que talvez hoje nós tenhamos aqueles 3, 4, 5 minutos que mudarão a sua vida em relação ao Enem. Senhores, nas últimas semanas, os meus alunos, nas escolas em que trabalho com aulas presenciais, sinceramente não sei porquê, apostaram e apostam veementemente que o tema da redação do Enem será o preconceito linguístico. Há alunos aí apostando nos documentos da casa, apostando na vida, a alma, a mãe, enfim. Em razão disso, pessoal, eu resolvi fazer um vídeo hoje sobre esse assunto. Vai que essa galera acerta. E mesmo que não acertem, é um assunto muito importante para a sua prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, viajantes, vamos lá? Roda a vinheta. Senhores, a teoria do preconceito linguístico ela foi sistematizada no Brasil por um autor chamado Marcos Bagno, em uma obra intitulada O Preconceito Linguístico. Segundo ele, pessoal, o preconceito linguístico consiste em um juízo de valor negativo acerca de variedades linguísticas de menor prestígio social. Jairo, como assim? Aquelas variedades linguísticas que são mais informais, são mais coloquiais, são mais utilizadas no dia a dia, principalmente das classes que não fazem parte da elite do país. Quando eu falo então, galera, em juízo negativo, em juízo de reprovação, eu estou falando de uma condenação. Ocorre preconceito linguístico quando qualquer um de nós, erradamente, julgamos que o falar de outra pessoa é feio, é errado, é deselegante, é inapropriado. Os senhores devem se lembrar que todas as variedades linguísticas, sejam elas regionais, sociais, profissionais, estilísticas, históricas, todas elas têm seu valor. Não existe variedade linguística bonita ou feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Todas elas são válidas. O que nós devemos observar é apenas o contexto em que elas devem ser utilizadas. Sabendo da definição, então, usada pelo professor Marcos Bagno, vamos tentar refletir, galera, em alguns repertórios que podem ser utilizados por vocês a fim de desenvolver esse raciocínio numa eventual redação. Vamos lá? Primeiro deles, modernismo, primeira fase. Mesmo não usando a terminologia preconceito linguístico, o modernismo primeira fase vem com a intenção de trabalhar com a seguinte ideia: a linguagem mais apropriada é a linguagem que o brasileiro usa no dia a dia. E o brasileiro não usa no dia a dia norma padrão. Ele usa as diferentes variedades da língua portuguesa. E essas variedades devem ser respeitadas. Elas, inclusive, têm valor artístico. Você vai se lembrar, por exemplo, de pronominais do Oswald de Andrade. Lembra? Dê-me um cigarro, diz o professor da gramática, o aluno, o mulato sabido. Mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, e me dá logo um cigarro. Observem, pessoal, que o modernismo, mesmo não usando a terminologia preconceito linguístico, já abordava esse assunto e já condenava essa postura das elites, sejam econômicas, intelectuais, que, de certa maneira, julgavam ou pré-julgavam a forma como o brasileiro fala em seu dia a dia. Você poderia usar como repertório também manifestações artísticas na música. A música ela evidencia de maneira muito clara como ocorre o preconceito linguístico. Por exemplo, existem gêneros musicais, a MPB, por exemplo, o próprio rock nacional, que tendem a ser vinculados a estilos musicais mais intelectualizados ou elitizados por se utilizarem mais da norma padrão. Enquanto manifestações culturais de massa, o sertanejo, o funk, o próprio rap, são muitas vezes condenados por uma espécie de pseudo-intelectualidade pelo fato de trabalharem com uma linguagem que seja mais coloquial, até muitas vezes mais chula, né? O rap, por exemplo, em razão do seu tom crítico, muitas vezes se utiliza até de palavrões, só que você tem que lembrar o seguinte: mesmo o palavrão no rap, ele tem seu valor, ele tem sua finalidade? Sim. É um texto de natureza crítica. A música, o gênero textual rap,
além de toda a liberdade de estar ligado ali a um processo criativo automático, ele tem uma natureza crítica, então é natural uma linguagem mais ácida. Se você parar para pensar, o preconceito linguístico, ele está muitas vezes ligado a outros preconceitos. Ele está ligado ao preconceito econômico, ele está ligado ao preconceito racial, ele está ligado ao preconceito regional, que é muito forte no Brasil. Vou dar a vocês um exemplo de uma situação pessoal. Eu sou professor em Goiânia, capital de Goiás, e sou do interior do estado, eu sou de Jussara, a grande metrópole de Jussara, cidade em que nasci, cresci, passei toda a minha infância e adolescência. E certa vez, dando aula em um outro grande centro, eu ouvi a seguinte frase de um aluno de concurso público. Me disse o seguinte: nossa, nunca pensei que aprenderia português com um goiano. Observem como esse comentário, que na cabeça desse aluno era até elogioso, na verdade é carregado de preconceito. Por que não aprender português com um goiano? Com um cearense, com um gaúcho, com um paulista, com o fluminense, com o mineiro, e daí? O que impede que qualquer um de nós brasileiros domine norma padrão? E mais, por que o fato de eu ser de Goiás e me utilizar obviamente de uma determinada variedade regional faz de mim um falante melhor ou pior do que o outro? Perceberam que essa frase ela é carregada de preconceito? Tudo bem? Então usem como repertório, principalmente o modernismo, a definição que nós demos do Marcos Bagno e, pessoal, a questão da música. A música ela manifesta muito o preconceito linguístico, ou pelo menos a opinião que as pessoas têm sobre certos gêneros musicais. Tudo bem? Viajantes, nos sigam nas redes sociais, sigam o Instagram do Viagens de Clio, o meu Instagram pessoal, do professor Pedro Ivo, do professor Petras. Como diria o professor Pedro Ivo, vamos fazer crescer o Viagens de Clio. Tudo bem? Muito obrigado.